Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 12 de abril de 2026, 6 horas, horário de Brasília. O nosso tema principal, tem mais matérias nesse vídeo, mas é a Ucrânia, Kiev, né? A Ucrânia, é a capital da Ucrânia. Kiev golpeia a logística petrolífera russa, né? Então, o que nós vamos ver nesse vídeo? Nós vamos analisar a precisão cirúrgica dos ataques ucranianos contra infraestruturas vitais na Península da Crimeia e também em território russo, que aconteceram ontem à noite. Mais uma vez, a Ucrânia atacou, bombardeou com sucesso mais um terminal petrolífero. Mesmo diante de um suposto cessar-fogo, violado centenas de vezes por Moscou, Kiev mantém a iniciativa estratégica, destruindo depósitos de combustível e garantindo o retorno dos heróis da Ucrânia ao solo pátrio, porque ontem foram trocados prisioneiros de guerra russos e ucranianos. Assista esse vídeo até o final para entender como a logística russa está sendo asfixiada. Inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade, deixe seu like e compartilhe sobre a tua visão, fazendo seus comentários, compartilhe com as tuas redes sociais e vamos discutir os novos rumos desse conflito. Muito obrigado. As Forças Armadas da Ucrânia, elas demonstraram mais uma vez sua capacidade de atingir o coração da logística russa em operações noturnas de alta precisão. Neste último dia de ontem, 11 de abril, unidades de defesa ucranianas realizaram ataques coordenados contra instalações petrolíferas cruciais para a manutenção da máquina de guerra do Kremlin. O Estado-Maior da Ucrânia confirmou que os alvos principais foram a estação de bombeamento de Krymskaya, situada na província de Krasnodar, e o depósito de Gvardiskaya, na Península da Crimeia. Essas ações não são isoladas, mas sim parte de uma doutrina militar ucraniana que visa degradar a capacidade de movimentação das tropas russas através da destruição de seus estoques de combustível. A eficácia desta operação foi evidenciada por relatos das próprias autoridades russas, que confirmaram incêndios em depósitos após a incursão dos drones ucranianos. A cidade de Krymsk, localizada a 115 quilômetros a leste da Península da Crimeia, tornou-se um ponto vulnerável para a defesa aérea russa, sofrendo ataques recorrentes. Além do setor petrolífero, a ofensiva ucraniana se estendeu a depósitos de munição na região estratégica das províncias de Donetsk e Zaporizhia. Pontos de controle de drones inimigos nas frentes de Zaporizhia e Kherson também foram neutralizados, reduzindo a capacidade de observação e ataque dos russos. Embora o Ministério de Defesa da Rússia alegue ter interceptado dezenas de aeronaves, ou seja, drones não tripulados, atingidas contra uma história de superioridade técnica técnica ucraniana. Enquanto os ataques estratégicos avançavam, a situação nas linhas de frente revelou a fragilidade dos compromissos diplomáticos assinados por Moscou. O exército ucraniano relatou que a Rússia violou o cessar-fogo da Páscoa Ortodoxa mais de 400 vezes em poucas horas após o início da trégua. Por causa disso que durante a noite a Ucrânia atacou os terminais petrolíferos, as estações de bombeamento que eu relatei para vocês. Isso porque o ditador da Rússia não aceitou uma trégua proposta por Zelensky agora na Páscoa, que era um pouco mais longa. Mas depois ele anunciou que faria uma trégua unilateral, a Ucrânia acabou concordando, que começaria nas 16 horas de ontem e iria até a meia-noite de hoje. Acho que deve dar umas 32 horas, mais ou menos, né? Por aí. E aí ele
Só que eles estão violando, já violaram 400 vezes essa trégua. A trégua praticamente ainda não estava em vigor ontem, pelo menos até o horário, né, dessa madrugada que eu estava fazendo o vídeo. Dos detalhes de toda a madrugada eu não sei, mas até ontem à meia-noite já tinham violado um montão de vezes, né? Então, 400, na realidade, o número é 469 violações, incluindo assaltos terrestres, né, que seja, tropas de infantaria se movimentando, disparos de artilharia pesada, uso intenso de drones kamikaze e drones FPV. Ao longo de toda a linha de contato foram registrados mais de 100 confrontos armados apenas no primeiro dia do suposto período de paz, ou seja, do período de cessar-fogo, que não dá nem 48 horas, não são nem 2 dias completos, né? Ou seja, então os russos propuseram e eles mesmos começaram a violar esse acordo que eles propuseram e a Ucrânia aceitou, né? Nas direções de Slobozhansk Norte e Kursk, as tropas russas mantiveram a pressão com dezenas de ataques contra posições defensivas e assentamentos civis ucranianos. O uso de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes contra alvos não militares que eles fizeram demonstra o desrespeito contínuo às leis internacionais por parte das forças invasoras. Aliás, os russos fazem esse desrespeito desde o primeiro dia de guerra contra as populações civis. O presidente Volodymyr Zelensky reiterou, inclusive, remandou mensagem para o Kremlin, através dos americanos, porque eles não falam diretamente com a Ucrânia, que a Ucrânia está pronta para medidas recíprocas de trégua e mais alertou que a qualquer agressão russa receberia uma resposta proporcional, ou seja, não seria a Ucrânia, não ficaria calada se a trégua fosse rompida, ela também atacaria ou contra-atacaria, que é o que aconteceu, né? É o que está acontecendo na realidade. Vamos ver se durante o dia de hoje vai ter paz, né? Nessa paz ortodoxa, porque a maioria das populações dos dois países, Rússia e Ucrânia, envolvidos nesse conflito, elas são ortodoxas. Mesmo sob o fogo de artilharia, os esforços humanitários e de inteligência ucranianos garantiram uma vitória significativa no campo diplomático e moral. Na véspera da Páscoa, a Ucrânia logrou êxito na repatriação de 175 prisioneiros de guerra e 7 civis que estavam sob a custódia da Rússia. Isso totaliza 182 prisioneiros, né? Entre os libertados encontram-se combatentes históricos da Batalha de Mariupol e militares capturados na região da usina de Chernobyl, quando os russos ocuparam em 2022. O retorno também de 25 oficiais, né, é uma coisa muito difícil. Ele foi descrito pela inteligência ucraniana como uma tarefa de extrema complexidade, evidenciando o valor que a Ucrânia dá a cada um de seus homens, de seus militares. Muitos dos soldados repatriados apresentam quadros graves de debilidade física e sofrimentos psicológicos decorrentes de longo período em cativeiro, de torturas, depressões e uma série de maldades que fizeram com eles, que eu não vou relatar aqui, que já falei em outros vídeos. Não gosto nem de falar isso, da covardia dos russos ao fazerem isso. A mediação dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes foi fundamental para que esta troca fosse concretizada, mantendo os canais de negociação abertos, apesar do cenário hostil e beligerante entre as duas partes. Esse sucesso na troca de prisioneiros, somado à precisão dos ataques contra a infraestrutura russa, desenha um cenário onde a Ucrânia mantém a resiliência e mantém a iniciativa militar contra alvos militares. Para a gente concluir, os eventos de 11 de abril, ontem, consolidam a percepção de que a Ucrânia não apenas resiste, mas domina a tecnologia de ataques de longo alcance para enfraquecer os russos. Enquanto a Rússia utiliza a diplomacia de forma cínica, mentirosa, para encobrir ataques no campo de batalha, a Ucrânia foca na destruição logística e no resgate de seus cidadãos. A eficácia operacional ucraniana continua a ser o pilar que sustenta a esperança de soberania total sobre seus territórios ocupados. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês
Deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. É muito importante. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.